Olá, meus amigos e irmãos. Tudo justo, perfeito? No vídeo de hoje estaremos falando sobre a geometria e a necessidade de seu estudo para o maçom. Sendo que este objeto de estudo do segundo grau, grau de companheiro maçom, como posso dizer, a gente sabe, né, que o entendimento do tema é muito vago pelos irmãos companheiros, uma vez que o período de interstício do grau é extremamente curto. Com isso fica uma demanda, absurdamente grande de estudos e instruções em aberto a quais, como posso dizer, nossos irmãos companheiros não tiveram acesso. Desta forma, né, como posso falar? Não, sabendo, né, que existe essa lacuna, eu resolvi auxiliar os irmãos companheiros e mestres que não receberam essas instruções. É claro que algumas instruções deixarei reservadas à nossa área de membros do canal, porém, né, eu vou deixar algumas disponíveis para o público em geral. Até para que os irmãos que não conhecem a metodologia do ensino do canal possam assim conhecer e, quem sabe, né, caso esses consigam entender, né, aprender, possam também estar ensinando. Eu sou o Luciano Souza e hoje nós vamos para mais um. E no Papo de Maçonaria de hoje, estaremos desvendando a geometria e seu simbolismo dentro do contexto maçônico. Pessoal, não se esqueçam de curtir esse vídeo, tá? Se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Quando a gente fala, né, do estudo da geometria sagrada, a gente deve entender que, como construtores, o ato de construir templos implica saber medir as dimensões do espaço e do tempo. Os nossos irmãos da maçonaria primitiva, que eram conhecidos como construtores livres ou franco-maçons, elaboraram bases operativas das quais a moderna maçonaria especulativa conserva hoje a memória e o seu uso simbólico. Como representação dessa simbologia, nós temos duas ferramentas fundamentais da arte de construir, também conhecida como a arte real. Sendo estas ferramentas o esquadro e o compasso, esses que sempre colocados sobre o volume da lei sagrada, sempre que a loja está aberta. Mas afinal, né, o que essas ferramentas fazem, né? Esses instrumentos de medição medem o que hoje? Qual a importância deles nas sessões dos trabalhos especulativos de uma loja maçônica moderna? Nós, como maçons especulativos, não construímos nada. Então, qual é a finalidade de se manter esses instrumentos de trabalho operativo dentro de uma loja maçônica? São dúvidas que precisam ser respondidas. Para isso, a gente precisa entender que o esquadro, que se considera fixo e ligado à matéria, atribui-se um caráter passivo, enquanto que o compasso, que é um instrumento móvel, que se considera como um símbolo do espírito, lhe atribui um caráter ativo. Olha que interessante essas duas comparações. No ato de uma sessão de loja, o compasso e o esquadro são colocados sobre o altar de três formas diferentes. No primeiro grau, o de aprendiz, o esquadro, né, fica por cima do compasso, aberto a 45 graus, simbolizando que a matéria se sobrepõe e domina o espírito. No segundo grau, o de companheiro maçom, o esquadro é entrecruzado com o compasso, agora aberto a 60 graus, simbolizando o equilíbrio entre a matéria e o espírito. Quando estamos em sessão do terceiro grau, o de mestre, o esquadro é colocado debaixo do compasso, aberto a 90 graus. Fica a dica de estudos, tá, irmãos? Se atentem a essas medidas, 45, 60 e 90 graus. Bons estudos. Mas continuando aqui, tá? Quando a gente deixa ele aberto a 90 graus, ele está simbolizando que o espírito passou a dominar e a transcender a matéria. Na atual maçonaria especulativa, o esquadro e o compasso são instrumentos com que cada maçom, ou melhor, cada construtor social, sendo este aquele que constrói o próprio templo, os utiliza para medir a si mesmo, avalia a sua ação e do seu espírito sobre a matéria do seu corpo e da sociedade, sendo que é ele que quantifica o grau da sua própria libertação, a sua independência em relação aos vícios e os próprios pecados do mundo profano. Se formos olhar com mais atenção a sobreposição e o entrecruzamento do esquadro e do compasso, a gente entende, né, que aquela visão ela nos relembra a da estrela flamejante, ou se preferirem do pentagrama, sendo que este símbolo, né, carrega profundo simbolismo iniciático desde a antiguidade. Já é estudado a estrela de 5 pontas. Esse símbolo nos guia a estudarmos sobre os 5 sentidos do homem e as forças sutis da natureza. Outro tema interessantíssimo para estudos, tá? No seu interior consta a letra G,
simbolizando o grande geômetra ou grande arquiteto do universo. Aqui no canal tem 2 vídeos destinados à letra G, tá? Um focado para os irmãos companheiros e um outro vídeo focado aos irmãos mestres maçons. Aqueles que puderem, por favor, assistam os 2. Vocês vão encontrar muito conteúdo interessante nesses vídeos, tá? Mas por que essa comparação? Para isso a gente precisa entender um pouquinho melhor. Ao compreendermos que a geometria, da forma que era usada na tradição antiga dos construtores de templos, não era considerada uma disciplina como as outras, mas sim como um sistema de referência fundamental. Era uma base de ensino, o qual se efetuavam todos os caminhos em busca da evolução intelectual, moral e espiritual. Quando na Idade Média, que a fé, era, como eu posso dizer, implicava uma confiança absoluta, em relação às hierarquias e doutrinas impostas pela religião dominante, para não citar a Igreja Católica, fiquem off. Só os pedreiros livres, os verdadeiros estudiosos da geometria, constituíam uma exceção em relação ao dogmatismo reinante. Um geômetra, quando se curva perante a palavra do mestre, não faz por acreditar no que é dito, mas sim por ter sido demonstrado diante dele aquele ensinamento, ou melhor, aquela instrução. A relação entre mestre, companheiro e aprendiz não se firma nem na confiança nem na submissão, mas é determinada pelo próprio exercício da transmissão de um conhecimento. Só existe um mestre se existe um aprendiz. Só existe um companheiro se existir um aprendiz. Olha a base de todo o contexto maçônico. Quando o mestre diz, eis que eu afirmo, eis como eu provo o que afirmo, e tu só o saberás depois de o teres verificado por ti próprio, com os teus instrumentos, o esquadro e o compasso. Essa afirmação não é minha. Outra dica de estudos. De outra forma, não teriam sido erguidos ao longo dos séculos os edifícios majestosos dos templos, cujo próprio templo é testemunha da implantação das bases operativas que foram usadas na sua construção. É pela geometria e pelo aprofundar do seu estudo que se introduz o espírito de pesquisa e se instala na consciência do maçom um modo de atuar que modifica o dogma da fé, que lhe foi introduzido forçosamente ao longo dos anos. Desta forma, o estudo da geometria lhe permite ser conduzido ao racionalismo. Devemos entender que o pensamento que se desenvolveu a fim de estabelecer os planos dos templos e das catedrais nos preparou para a supremacia da razão na era moderna. Aquilo que vivenciou-se na Idade Média era para ter morrido ali. E hoje nós deveríamos estar vivendo a idade da razão, a idade do pensamento racional. Com base nessa filosofia operativa dos primitivos construtores, lembrando que naquele momento eles estavam trilhando uma via perigosa, uma vez caso seu ideal fosse descoberto, suas vidas e de seus familiares estariam em risco, uma vez que estavam plantando dentro das próprias igrejas e catedrais as sementes do conhecimento, através do simbolismo maçônico. Quando falamos da maçonaria especulativa, devemos entender que esta amadureceu a ideia de que um homem pode ser digno de estima sem partilhar a mesma religião do seu irmão. O maçom, sem renunciar à sua própria fé, torna, como posso dizer, ele faz com que todas as ideologias se instalem na sua consciência, e a ideia de tolerância, a ideia como eu posso dizer, de um segundo ideal, não tem como base nenhum discurso monopolizado, e isso permite com que ele aprenda, independente da diferença ou da visão religiosa do seu irmão ali do lado. É pelo esquadro, é pelo compasso, é através do estudo da geometria que o maçom aprende que o espírito é o estado etéreo da matéria e que esta é o estado sólido do espírito. As propriedades se diferenciam, mas não a natureza. A movimentação entre as classes sociais só se torna mais fluida que a tradição que se torna criativa, porque cada um faz surgir sentimentos novos dos mesmos textos sagrados, caindo assim os muros que separam os homens. É com base nesse conhecimento, com base na via iniciática da maçonaria, que se mostra cada vez mais capaz de unir fé e razão, matéria e espírito, ação e meditação. É a forma de recriar o homem, fazendo com que ele retorne à unidade primordial, fazendo desaparecer as diferenças entre os homens e transformando todos estes em irmãos. Quando estudamos
a palavra geometria, encontramos os termos grego geo, que significa terra, e metron, que significa medir, cujo significado em geral é designar propriedades relacionadas com a posição e a forma de objetos no espaço. Quando a maçonaria operativa fez uso desses conceitos, fez muito uso, né, desses conceitos nas edificações que foram erguidas. Quando a gente faz um breve olhar, né, com base nos estudos da maçonaria simbólica, veremos representados no templo maçônico vários símbolos com os quais a geometria está inteiramente interligada. São os triângulos, os ângulos, as retas, os círculos, os instrumentos necessários, ou seja, as ferramentas para traçar e medir esses passos. Todas essas referências tornam a geometria a ciência com a maior representação simbólica dentro da maçonaria. A geometria tem ligação muito estreita com a aritmética, pois surge através das joias depositadas no altar. Lá nós temos o compasso, o esquadro, sendo que essas são auxiliadas pela régua. Outro tema de estudo, muito interessante. Quando é vista em outros estudos, a geometria fornece a matemática, os números, e ela é responsável pela construção de toda a obra edificada. Em qualquer lugar que você for que existe uma construção, existe o uso da geometria. Olha que fantástico. Quando a pesquisamos na história do mundo, descobrimos que os egípcios tornaram-se hábeis em analisar devido à inundação anual do rio Nilo, porque ela destruía todos os seus limites e todos os campos. Eles tinham que estabelecer e calcular novas fronteiras a cada ano. Os gregos nomearam essa habilidade lá atrás, eles a nomearam de geometria, ou medição da terra. Imagina-se que os gregos fizeram um avanço do uso da lógica dedutiva para expandir o conhecimento em uma ciência teórica. Foi creditado a Pitágoras essa conquista. Segundo ele, tudo é número, frase que indica uma explicação para a realidade e tudo que existe no mundo. Isso, né, estabeleceu as bases para o desenvolvimento das ciências. Dessa forma a gente pode dizer, né, a gente pode considerar que a geometria foi a primeira ciência a ser descoberta. Os antigos maçons, até se tornarem um mestre construtor, foram trabalhadores da pedra. Eles ralaram muito. Para eles esse trabalho era como uma obrigação religiosa, na qual eles ambicionavam adquirir mais e mais habilidade no trabalho com a pedra. Tanto é que até hoje vemos registros desses trabalhos nas construções, né, do Velho Mundo, quando a gente estuda. Né? Você vê obras fantásticas que foram construídas por pessoas que não eram letradas, que não tinham conhecimento nenhum teórico. Era tudo na base da raça, ali do vamos ver. E essa habilidade só era desenvolvida com a prática e estudo constante da geometria, a qual eles estudavam na prática do dia a dia. Por essa razão, faziam da geometria o seu principal objeto de estudo, para que pudessem fornecer a cada detalhe necessário à sua obra dentro das devidas proporções. Isso é tema de outro vídeo, tá? A gente vai falar sobre a proporção áurea. Os grandes ensinamentos do grau de companheiro giram em torno da importância do estudo maçônico do número, da ordem, da simetria e da proporção. O uso maçônico do termo geometria inclui todos esses estudos. A natureza é o verdadeiro templo da divindade. Para se ter acesso a tal conhecimento, além do estudo da geometria, esses construtores estudavam 7 artes. Essas artes, descobertas com a prática do trabalho e do estudo da própria geometria, são as 7 artes liberais. Tema de um outro vídeo que eu vou estar trazendo para vocês, tá? Elas são chamadas de artes liberais porque através da sua prática se libertava-se a mente. A pessoa aprendia a pensar. Coisa rara hoje em dia, tá? Os antigos filósofos consideravam a geometria o poder de conduzir a mente do ser humano e dessa forma ser o condutor do mundo para podermos alcançar a contemplação da ordem divina. Com essa ciência, o iniciado descobria que sobre um pilar se apoia a geometria terrestre e em outro a geometria celestial, ambas com os mesmos padrões e regras. Daí as 2 colunas do templo do grau de companheiro, onde nós temos o globo terrestre e temos o globo representando o universo. O Templo de Salomão, que abrigou a Arca da Aliança, foi tido como um templo perfeito, porque seus arquitetos aplicaram nele esse conhecimento geométrico e astronômico. Todos os instrumentos conduzidos nas viagens da elevação e utilizados em trabalhos da geometria demonstram a importância desta na ciência.
do estudo maçônico. Muitas ordens iniciáticas pela história já tiveram como objetivo a reconstrução física desse templo. Porém, o mundo precisa de maneira bem mais urgente da construção do templo perfeito simbólico que está dentro de nós, o nosso templo interior. Conhecer a cada um dos nossos vícios, no caso, para podermos soterrá-los e desta forma erguermos templos à virtude. Os símbolos fornecidos pela geometria oferecem uma técnica de vida para uma formação perfeita da personalidade como indivíduo que será de grande valia a qualquer que seja sua aplicação. A maçonaria coloca especial ênfase na geometria como sinônimo de autoconhecimento, como compreensão da substância básica para seus ensinamentos. A geometria descobre áreas não medidas dentro de cada um de nós. Aos amigos e irmãos que me acompanharam até aqui, meu muito obrigado e que o grande arquiteto do universo os guie e os proteja. Que a prosperidade seja contínua na vida de todos vocês. TFA. Pessoal, não se esqueçam de curtir, compartilhar e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Pedimos que comentem, deixem suas dúvidas ou sugestões que traremos respondidas nos próximos vídeos. Beijos no coração!